Pessoal, mais uma resolução. Complete adequadamente utilizando os símbolos dm, km, hm, mm, cm e DAM, que significam respectivamente dm, decímetro, km, quilômetro, hm, hectômetro, mm, milímetro, cm, centímetro e DAM, decâmetro. Então eu tenho que transformar essas dimensões 0,1 metro para 1, aí a primeira, decímetro. 0,01 metro, transformar para 1 quilômetro. 0,001 metro para 1, aí eu tenho que ajustar, né? Ajustar a unidade de acordo com a resposta, tá? Bom, então eu vou, para auxiliar, eu vou colocar aqui uma tabela com todas essas unidades classificadas ou colocadas em classes, né? Em classes de posicionamento. Então a tabela aí posicional dessas unidades métricas aí. Então isso para auxiliar o exercício, tá? E assim também vai conhecendo as relações entre essas unidades. Então tá aí, ó. Então com essa tabela fica bem mais fácil de desenvolver esse exercício. Então a tabela é composta com as unidades, ó: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, nesta ordem, tá? Então essa aí é a ordem que se tu vai usar essa tabela, essa é a ordem empregada, eu não posso trocá-las de ordem. Então o metro, que é a referência, né? É a referência de unidade métrica no nosso sistema métrico usual. Então essa unidade fica centralizada e aí para a direita decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro para a esquerda. E assim, ó, já vou te adiantar, cada vez que tu troca de classe, cada vez que tu troca de unidade para a direita, tu tá multiplicando por 10. Ou seja, 1 metro, olha só, 1 metro é o mesmo que 10 decímetros. Ó, tu fica com o número 10 aqui. Se eu quero em centímetros, olha só, aí eu fico com 100 centímetros. Imagina a vírgula posicionando, ó. Isso aqui é 100,0, é 100 centímetros. Então 100 centímetros, se eu quero transformar em metro, eu tiro essa vírgula daqui e coloco na casa do metro. Olha só, fica 1 metro. Então mais ou menos assim. Então essa decorrência do posicionamento da vírgula vem justamente do quê? Que cada vez que eu troco de classe para a direita, eu estou multiplicando o valor por 10. E cada vez que eu desloco para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então esse é o funcionamento básico da tabela. Vou aplicar isso na prática. Então olha só, 0,1 metro. Como que eu escrevo 0,1 metro nessa tabela? Bom, a vírgula, como a unidade é metro, a vírgula tem que ficar na casa do metro. Então a vírgula fica aqui, ó. E aí para escrever 0,1 eu tenho isso, ó, 0,1 metro. Então eu leio pela posição da vírgula. Então se a vírgula está na casa do metro, eu leio isso como 0,1 metro. Então eu tenho inicialmente 0,1 metro. Mas eu quero transformar para uma unidade só. Então um valor só. Então eu quero que a vírgula ela saia daquela posição e fique aqui, ó. Porque eu quero uma unidade. Olha a vírgula onde é que está. Então uma unidade, a vírgula fica nessa posição e aí eu tenho 1 decímetro. Então nota aqui 0,1 metro é o mesmo que 1 decímetro, porque a vírgula se deslocou para a classe do decímetro, tá? Então isso é uma regra prática para usar a tabela. Vamos fazer mais um.
às vezes um exemplo só não é o suficiente, tá? Eu tenho agora 0,01 metro. Então a vírgula novamente vai ficar na casa do metro, por quê? Porque eu tenho unidade metro aqui. Então eu tenho 0,01 metro. Então a vírgula fica aqui, olha só, 0,01 metro. E aí eu quero que 0,01 metro tenha 1 como valor. Então é 1 alguma coisa, ou 1 quilômetro, ou 1 metro, ou 1 hectômetro, 1 decâmetro, 1 milímetro, enfim. Eu quero que seja 1 alguma coisa. Então a vírgula do 1, que é aqui do ladinho do 1 invisível, tem que ficar onde? Na casa onde eu fique com o número 1. Então se eu colocar a vírgula aqui, eu tenho o número 0,1, não me serve. Se eu coloco a vírgula aqui, olha só, eu tenho que completar, fico com 10, também não me serve. Então, para que eu fique com o número 1, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó. Fica 1, alguma coisa. E aí eu estou em que casa? Eu estou na casa dos centímetros. Então, equivale a 1 centímetro. Então, 0,01 metro é o mesmo que 1 centímetro. Ok. Agora 0,001 metro. Bom, eu tenho que posicionar a vírgula desse número na casa do metro. Então tá aqui, ó. Aí fica 0, mais 2 zeros, 0,01. Tá aí. E aí eu quero reescrever essa medida, mas em uma unidade que tenha uma unidade de valor. Então eu quero transformar 0,001 para uma unidade. Então significa que a vírgula tem que ficar posicionada de forma a obter o número 1. Então onde é que a vírgula vai ficar? Se a vírgula fica aqui, eu tenho o número 0,01. Se a vírgula fica aqui, eu tenho 0,1. Não serve. Então a vírgula tem que ficar onde? Aqui, ó. Porque eu tenho 1, ou seja, eu tenho 1. E aí, esse 1 está em que casa? Casa dos milímetros. Então significa que 0,001 metro é o mesmo que 1 milímetro. Então, eu tenho aqui 1 milímetro. Agora eu tenho 10 metros para transformar em 1 alguma coisa. Então, se eu tenho 10 metros, a unidade, de novo, a original é metros. Então, a vírgula original tem que ficar em metros. Então, a vírgula fica aqui, ó, na classe dos metros. E aí, vou escrever o número 10. Então, o 0 fica aqui e o 1 fica aqui. Então, é assim que eu leio esse número, ó. É 10. 10 o quê? Aí eu olho para a vírgula e vou lá para cima, 10 metros. Ah, professor, se eu quisesse escrever 7,2 hectômetros. Bom, olha só o que está me dizendo. 7,2 hectômetros. Como que eu represento nessa tabela? Eu coloco a vírgula na casa do hectômetro. Olha, está aqui. Coloco o 7, que é a parte inteira, e coloco o 2 aqui. Ó, eu leio esse número como em hectômetro, porque a vírgula está na coluna do hectômetro. Então, 7,2 hectômetros. Tá? Então, esse é mais ou menos o procedimento de colocação do número. 10 metros, coloco a vírgula na coluna do metro e escrevo o número 10, normal. Então, 10, é o mesmo que 10, 10 metros. E aí eu quero converter isso para uma unidade onde resulte um alguma coisa. Então pode ser um quilômetro, um decâmetro, um decímetro, não sei. Eu tenho que deslocar a vírgula de forma a obter o número 1, que é o que tem aqui. Então onde é que a vírgula se posiciona para ficar 1? Aqui, né? Porque aí eu tenho 1, então eu tenho aí 1 quê? Bom, aí eu olho lá para cima, ó, e vejo que se trata de 1 decâmetro. Então 10 metros é o mesmo que 1 decâmetro. 1 decâmetro.
E se tu observar, a palavra deca já diz tudo, né? Um decâmetro, deca tem 10 metros. Um decâmetro, 10 metros. Assim como um quilômetro, né? A palavra quilo significa 1000. Então eu tenho 1000 metros. Depois eu falo sobre esses radicais aqui, tá? Bom, então essa foi. Próximo, 100 metros. Como que eu posiciono 100 metros? Bom, a vírgula tem que ficar na coluna dos metros. Ah, olha só aqui, ó. 100 metros. Então, 0, 0 e 1. Eu leio esse número 100 metros, porque eu tenho o número 100 e a vírgula posicionada na classe dos metros. Então, 100 metros. Ok, isso deve ser convertido para uma unidade onde o resultado seja 1. 1 alguma coisa. Pô, então eu tenho que posicionar a vírgula aqui, né, para que fique 1,00, que é o mesmo que 1. E quando eu posiciono a vírgula nessa classe, eu observo lá em cima que estou trabalhando com hectômetro. Então, 100 metros é o mesmo que o quê? 1 hectômetro. E para finalizar, eu tenho aí 1000 metros. Como que eu represento 1000 metros? Bom, como eu tenho a unidade metro, né, para converter, eu inicio com a vírgula na casa dos metros. Então eu tenho que escrever o número 1000. Aqui daria 100, 1000. Então eu tenho 1000 metros, porque a vírgula está na casa dos metros. E aí quero converter para uma unidade de forma que resulte em uma unidade nessa nomenclatura nova. Então, o quê? Bom, eu tenho que posicionar a vírgula de forma a obter o número 1. E a vírgula fica nesta classe. Aí eu olho lá para cima e vejo que estou trabalhando com quilômetro. Então, 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. Certo? Bom, então esse tipo de conversão aí, ele está obedecendo a tabela, né? Então eu estou fazendo uso prático dessa tabela. Então eu só estou deslocando a vírgula dentro da tabela e lendo o número obtido na classe respectiva, certo? Então é só isso que eu estou fazendo aí. Eu vou fazer mais um exemplo que não tem aí, saindo dessa classe metro aqui, saindo da unidade metro e fazendo a conversão para outra unidade, tá? Então vai ser diferente. Olha só, eu quero transformar, por exemplo, sei lá, 36 hectômetros. Eu quero transformar para decímetros. Ou seja, eu quero saber quantos decímetros correspondem a 36 hectômetros. Então, vou fazer esse exercício aqui. Ó. Vou até fazer de outra cor. Então, eu tenho que escrever 36 hectômetros. Então, a vírgula do 36 tem que ficar na casa do hectômetro. A vírgula 36 é invisível no pezinho do 6. Então, essa vírgula tem que ficar aqui no hectômetro. Tem que ficar a vírgula nessa casa. E aí escrevo o 6 aqui e o 3 aqui. Então eu leio isso a 36, olha para cima, hectômetros. E aí quero transformar para decímetro. Então a vírgula agora vai trocar de lugar e vai lá para a casa dos decímetros. E a casa do decímetro está aqui, ó. Então a vírgula tem que ficar posicionada aqui. Tá, professor, e agora? Bom, agora tu completa isso com zeros. Ó, até chegar na vírgula. E o que resultou aí? 36 mil. Então, 36 hectômetros equivale a 36 mil decímetros. Então, esse aí é o uso da tabela. Tu começa posicionando a vírgula na unidade original, no caso, o hectômetro. E aí, desloca essa vírgula para a unidade
para onde eu vou converter, e aí completa com zeros. Poderia ser na outra direção. Eu posso ter um outro exemplo assim, ó. De repente eu tenho 427 centímetros e quero transformar isso para sei lá, quilômetros que seja. Bom, como que eu vou proceder? Eu inicio a escrita do número em centímetros. Então, vírgula, olha só, aqui, ó, centímetros. E aí escrevo o número 427. 7, 2, 4. Tá aí, ó, 427 centímetros. É assim que eu leio. Mas eu vou fazer a conversão para quilômetro. Então a vírgula deve se deslocar lá para o quilômetro. Então a vírgula fica aqui, ó. Ah, professor, mas e agora? Bom, tu vai completar com zeros de novo. Ó, só que agora tu vai andar com zeros para trás. 0, 0, e aqui eu preciso um outro zero, né, para a vírgula não ficar voando. E aí eu tenho a resposta. E aí então fica 0,00 427. Então tá aí 0,00 427 quilômetros, tá? Então eu estou fazendo aí essas conversões usando a tabela. É um método assim prático, né? Uma regrinha de deslocamento de vírgula. Mas também, né, é adequado que tu saiba que cada troca de classe tu multiplica ou divide por 10. Né? Então se eu quero sair de centímetros até quilômetros, olha só, eu vou sair aqui, ó, de centímetros, aqui. Eu vou sair dessa classe aqui, centímetros, e vou lá para os quilômetros. Então o que vai acontecer? Eu vou andar para a esquerda, então eu vou dividir por 10, dividir por 10 de novo, dividir por 10 de novo, dividir por 10 de novo, e dividir mais uma vez por 10. É justamente por isso que a vírgula se desloca essas casas. Tá? Então esse é o fundamento aí da tabela. E outra coisa que é bacaninha saber também, né, rapidamente para encerrar esse vídeo aqui, são os prefixos. Então vou começar ali com quilômetro. Ó. Quilo significa 1000 alguma coisa. Então se são quilômetros, são 1000 metros, né? Quilômetros. Então, quilômetros é 1000 metros. Hecto, hectômetro, hecto significa 100. E deca significa 10. Tá? Então, isso é para mais. O metro está aqui no meio. O metro ou a unidade, enfim, né? Vou botar aqui um X aqui, ó. Pode ser metro, pode ser grama, daí seria quilograma, hectograma, decagrama. Poderia ser litro, quilolitro, hectolitro, decalitro. Tá? Então isso aqui serve para qualquer unidade de medida linear aí. Tá? E para medida quadrada e cúbica também, né? Só que daí as casas são divididas, enfim, mas não vou falar isso agora. Agora as outras. Então eu tenho deci, que é de decímetro, decilitro, decigrama, que significa 1/10, né? Ou 0,1. Aí eu tenho ainda centi, que vem de centímetro, centigrama, centilitro, que é 1/100, ou 0,01. E ainda tem o mili, de milímetro, de miligrama e de mililitro, que é a milésima parte, é 1/1000 ou
0,001, né? 1 milésimo. Ok? Então, para cá aumenta e para baixo aqui diminui. Vamos dizer assim, diminui o valor, diminui a quantidade, para cima aumenta. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.